Olá, gestores e gestoras condominiais. Estamos aqui com o grande evento, junto com a Associação de Engenharia de Impermeabilização. Sabe qual o diferencial que isso traz para a sua gestão? Muita, então você não pode perder. Quem não conseguiu vir aqui para tirar suas dúvidas, infelizmente vai ter que assistir pelo YouTube. E a gente está aqui representando o Chá das Síndicas e agradecendo a todos os patrocinadores. O Guilherme da Impermaster, o Antônio Afonso da Umar, o Renato da Prime e o Felipe da Camila Engenharia. E aproveitando a presença do nosso presidente, Renato, fala um pouquinho desse evento que você aguarda para esse grande evento que vai acontecer aqui em São Cristóvão. Acho que será um grande evento. É muito bom quando nós estamos cara a cara, porque assim nós nos conhecemos e tiramos todas as dúvidas e desmistificamos o que é impermeabilização e, ao mesmo tempo, podemos dar as melhores orientações para quando vocês, síndicas, precisarem de uma contratação ou de uma consultoria, como vocês devem conduzir o assunto. Será um grande evento, estou ansioso para o início e nós podermos conversarmos sobre o assunto de impermeabilização. Bom dia a todas. Quero agradecer a presença de todos e quem perdeu, vá até lá na página do YouTube do Chá das Síndicas para ver toda a performance, todo o evento e muito obrigado. E quem sabe, próximo ano teremos um evento maior e melhor, mas que conta muito com a sua presença. Chá das Síndicas com a Associação de Engenharia de Permeabilização está aqui em São Cristóvão fazendo um grande evento. E eu quero convidar para que vocês sigam a nossa página do YouTube, para que vocês fiquem informados desses eventos que aqui no estado de Rio de Janeiro tem um diferencial. Sabe qual é o diferencial do projeto do Chá das Síndicas? Todos os eventos são interativos. Vocês fazem o evento com as empresas, vocês tiram as suas dúvidas, vocês não ficam só com as palestras. O nosso diferencial é que o síndico ou a síndica conseguem tirar todas as suas dúvidas. Então vamos para o evento da Engenharia de Impermeabilização. Vem comigo. Bom, e vamos aos patrocinadores, né? O Felipe e o senhor Celso da Camila Engenharia. Eu já conheço a empresa da época que eu trabalhava com petróleo e gás e na construção civil. E eu queria, além de agradecer o patrocínio, eu queria que você falasse também o que vocês vieram na cabeça para entregar para esses gestores que têm essa responsabilidade de cuidar da manutenção do seu condomínio. Fala um pouquinho, Felipe, do que você veio entregar para esses gestores. A nossa ideia hoje, junto com a instituição que está também organizando o evento, que é a AEI, é que a gente traga aqui o conceito da impermeabilização nas áreas do condomínio. O conceito de estanqueidade nas diversas áreas, seja ela na área de telhado, seja ela na área de fachada, seja ela no playground, piscinas, reservatórios, né, as famosas caixas d'água e cisternas. Então essa daí é a ideia, junto com os nossos amigos aqui, participantes também da AI, que a gente possa, junto com vocês, trocar ideias sobre esse tema tão importante na área de manutenção predial. Celso, eu quero também um pouquinho do que você vai entregar para todas as gestoras e gestores do projeto do Chá das Síndicas nesse evento tão importante. Obrigado aí pela participação, pelo convite. E o Chá das Síndicas aí, esperamos ser da melhor forma possível. Vamos participar de forma bastante consciente. A Camila tem 40 anos de experiência no mercado de impermeabilização, então pode ajudar bastante aos síndicos nessa atividade tão importante que é a retenção de água nos seus devidos lugares, né? Sabemos o quanto é importante para a estrutura do condomínio, para o conforto dos moradores, para a saúde dos moradores, um prédio bem cuidado, um prédio bem saneado a nível da condução das águas. Então, que a felicidade de todos seja presente, que a gente esteja à altura para responder para todo mundo. Estamos aí dispostos, disponíveis e vamos aí participar da melhor forma possível. Conte com a gente para tudo. Camila Engenharia na impermeabilização. Muito obrigado. Vamos falar com duas síndicas que estão aqui e que fazem parte do projeto do Chá das Síndicas.
Jane Santos e Adriana Santos. Por favor, venham aqui para falar um pouquinho desse diferencial desse evento que fala sobre impermeabilização. Bem, como é uma constante, né, dos eventos do projeto do Chá das Síndicas, a parte mais importante é o conhecimento, né? A gente ter noção do trabalho que é feito no caso de impermeabilização, conhecer os produtos, conhecer a atuação dos engenheiros, saber fazer bons orçamentos, ter conhecimento na área para que a gente possa contratar melhor e trazer melhoria para os síndicos. Eu acho que essa é a parte mais importante, né, no evento de hoje. Mas é uma constante do Chá das Síndicas. A gente está sempre aprendendo mais e conhecendo mais e trazendo melhoria para o nosso condomínio. Esse evento é maravilhoso, é muito bom fazer parte do Chá das Síndicas e sempre estar em eventos produtivos que trazem conhecimento, né, e fazem com que o nosso trabalho como síndica seja mais valorizado e mais reconhecido. Aqui a gente vai ter conhecimento sobre impermeabilização, vai ter o conhecimento de fazer bons contratos assertivos e é só sucesso. E, primeiramente, além de eu agradecer a Deus, eu pego alguma palavra para a gente poder refletir por esse dia. E quando a gente pensa em gestor condominial, a gente pensa no povo, porque são pessoas que moram no mesmo lugar e são responsáveis por aquele lugar, né? E Deus fez uma promessa para Abraão e muitos não chegaram lá. Não chegaram por quê? Porque é muito difícil seguir regras. Nós somos pessoas, nós temos uma dificuldade muito grande. E dentro do condomínio existe o regimento interno, a convenção. E muitas das vezes, a gente como gestor e gestora condominial, queremos fazer alguma coisa boa para o nosso condomínio e sempre tem aquela turma do contra, que quer fazer o contrário. Mas o objetivo deles não é o bem comum do condomínio, daquela sociedade. É simplesmente ir contra o líder. Então, por conta disso, que muitas das vezes o povo de Abraão chegou ao seu destino. Teve que demorar mais de 40 anos. Então, eu trago essa palavra para a gente poder refletir. Não só em relação à religião, mas refletir mesmo como que as coisas que acontecem na Bíblia refletem muito ao nosso dia de hoje, né? A segunda coisa que eu quero falar, eu queria pedir uma salva de palmas para todas as mães que estão presentes nessa sala, que são todas as mães. Eu sei o quanto que é um trabalho complicado, ele consegue ser mais complicado do que ser síndico ou síndica. Bom, vamos começar, né? A AEI, que eu estava falando errado, né? E o Renato me corrigiu, ainda bem. É uma associação de engenharia de impermeabilização. E aí eu tinha falado com o Renato que parece até uma coisa, né? Eu vim de Fortaleza agora há pouco tempo e direto eu estava tendo reclamações com algumas gestoras que fazem parte do projeto do Chá das Síndicas, falando que pediu para fazer uma obra na piscina e a obra deu ruim 2 vezes. Pediu para fazer impermeabilização e espera chover para saber que está com problema, ao invés de se adiantar e fazer uma vistoria técnica. Eu falo muito sobre a contratação de um engenheiro e alguns condomínios fazem uma previsão orçamentária tão apertada ou então está com uma vida financeira tão complicada que quando eu falo isso, parece que eu estou implicando. A pessoa reluta em fazer. Gente, independente de você ser externo, profissional, orgânico, seja lá qual for, hoje, um gestor de um condomínio não consegue fazer a sua gestão sozinho. Nós precisamos de profissionais com expertises especializados em algumas áreas. E aí, eu achei muito importante fazer esse evento aqui com a engenharia de impermeabilização, com essa associação tão séria, que ontem, eu conversando lá, eu descobri que vocês negam muitos cadastros,
porque não é qualquer um que bate na porta, né? Ô Renato, eu quero me cadastrar aí. O negócio é sério, não é brincadeira. Então, eu acho que essa seriedade a gente tinha que trazer para fazer um evento com diferencial do Chá das Síndicas. Então, vamos começar, né? Vamos começar com a sua apresentação. O Renato da Primer, além dele ser presidente dessa associação, ele também é sócio da empresa Primer. E eu gostaria que vocês recebessem o Renato com palmas, que ele vai fazer uma apresentação e a partir dessa apresentação a gente vai começar esse evento que vai ser tão gratificante, tão grandioso e vai nos tirar várias vendas dos olhos em relação à impermeabilização. Renato, por favor. E o que eu tenho a dizer, eu estou na Associação de Engenharia de Impermeabilização, é uma associação aqui em São Cristóvão, nossa sede aqui em São Cristóvão, e nós temos 29 anos. Ali eu estava passando um vídeo antes de 25, foi um vídeo que nós fizemos comemorativo dos 25 anos, e ele traduz muito o que é a nossa essência, tá? Da associação, do que é o trabalho em associação, em associativismo. E hoje nós somos 49 associados. Assim que na entrada vai estar lá escrito. Nós somos 49 associados. Quem são esses associados? Esses associados são empresas que executam serviços de impermeabilização. Além disso, próximo slide, nós temos lá que pode servir para vocês, sim. Isso é antes da contratação. Vocês precisam de um profissional especializado para fazer um projeto, para fazer uma análise do problema, para fazer uma consultoria daquele problema. Impermeabilização é um serviço de engenharia. Ele não é um serviço qualquer. Ele precisa ter anotação de responsabilidade técnica sobre aquilo que ele está falando. Ele precisa ser um profissional registrado no CREA, no CAL, ou arquiteto ou engenheiro. Então, não é qualquer coisa. Tá? Além disso, nós temos os fabricantes. Os maiores fabricantes hoje reconhecem a importância de estar junto conosco. Os fabricantes são nossos apoiadores lá na associação. Tudo que a gente promove, eles estão nos apoiando, porque eles também têm interesse que nós façamos o anúncio, a propaganda do material certo, porque ele não fabrica um material ruim. Esse material é ruim. Não, o material não é ruim. O desempenho daquele material não se presta para aquela situação. Então, a gente tem que saber qual é o material certo para a situação certa. Tá? E, além disso, nós temos também as revendas técnicas. São 4 revendas de material. Quando você precisar de um material mais específico, por exemplo, os materiais de cimentícios que a gente vê na rua, argamassas poliméricas, são fáceis. Mas os poliuretanos, os epóxis, de vedação, de esquadria, não sei o quê, você precisa do poliuretano certo. Muitas vezes isso não tem nas lojas de revenda comum. Você não encontra esses materiais com facilidade. Até nós que somos técnicos, a gente precisa encomendar para o fabricante. E esses são os canais. Os canais que podem nos ajudar. Tá? Então, esse é o universo da associação. Por favor, eu trouxe. Então, está aí só uma foto rápida de quem é o Mar, né? Do tipo de obra, do porte de obra. Por favor, próximo. Né? A Camilo, o seu Camilo já esteve aqui. Só uma parte. Preste atenção na foto da Camilo. Isso é uma impermeabilização que está aí no chão. A própria impermeabilização servindo de acabamento de contrapiso. Importante vocês terem esse conceito, porque muitas vezes assim, tudo que é aplicado à base de pintura, membrana, é ruim. Não é. Não é. Então, só para quebrar o paradigma da manta asfáltica. Só a impermeabilização é manta asfáltica. Não é. Tá? Segue o jogo. Vamos lá. Impermaster, que é o hotel Fazano, não é isso? Isso. Também foi feito com membrana. Tudo isso foi impermeabilizado com membrana. Membrana moldada no local, base de pintura. Tá? De qualquer forma, cabe ao síndico
ficar sempre atento a esses quesitos. A empresa tem que ter CREA, tem que pôr o CAL, tá? Tem que ter um profissional responsável e também tem que respeitar as leis de trabalho. Isso é sustentabilidade. Então, você que vai contratar uma empresa, você tem que saber, se a empresa não respeita isso, porque ela não aposta no negócio dela, o negócio dela não parece ser sustentável, ela precisa dar o jeitinho dela para sobreviver. Isso não, vocês têm que prestar atenção nisso, tá? Aí, nossa participação dentro da associação, né? A Intermaster é cofundadora da nossa associação. Foram eles, inclusive, que me convidaram anos atrás, né? Eu já estou lá há 25 anos. Né? Camilo é recente, a gente conseguiu, se destacou no mercado, fazendo impermeabilização e identificou o que veio para dentro desse ambiente em que a gente trata e tem muitos trabalhos em proatividade profissional. Não está aqui representado, mas nós temos um guia de segurança do trabalho dentro da atividade de impermeabilização. Esse guia baixa gratuitamente. É um checklist para quem quer fiscalizar, no caso de vocês, se a empresa está cumprindo ou está executando, até para vocês fornecerem para aquele consultor de vocês que vai acompanhar a obra, baixa, tá? Isso você baixa na internet, pelo site da associação, é gratuito. Tanto de segurança, quanto o que a gente comenta as normas, a norma de projeto e execução de impermeabilização. Existe a norma 9575 e 9574, elas estão em revisão, mas nós fizemos um manual em que a gente comenta os itens da norma com fotografia, para ficar fácil de ser entendido. E aí a gente fala por que contratar, porque no fundo, o condomínio busca garantia daquilo que ele está contratando. Tá? E para você ter garantia, você precisa dessas três coisas que estão aí. Você precisa ter projeto, especificação e acompanhamento. E qual é melhor, qual é a pior? Não tem melhor, não tem pior. Existe o desempenho, reforço aqui, desempenho do material. E aí, quem vai determinar esse desempenho? Quem tem condições de fazer isso? O especialista, o projetista, o especificador. Aquele que milita na área, ele vai saber qual é a diferença de um asfalto tipo A com um asfalto tipo B. Isso é um asfalto. A gente olha na rua e não sabe, vê na loja não sabe, ninguém fala isso para a gente. E quem vai determinar isso? Exatamente o projetista, tá? O profissional especializado. Depois, na fase de execução, precisa ter um acompanhamento, lógico, né? Então, a gente acompanha tudo, né? A gente precisa acompanhar tudo aquilo que está sendo executado, mesmo a empresa sendo ela especializada. E eu digo que para vocês, síndicos, isso é fundamental, porque vocês não estão lá todo dia, vocês não entendem do assunto e vocês vão ficar à mercê daquilo que o empreiteiro ou a empresa de engenharia está falando para vocês, e os condôminos são cruéis e vão cobrar de vocês uma atitude mais profissional. E vocês não são fiscal de obra. Teve uma síndica ontem, só cortando um pedacinho aqui, teve uma síndica ontem que ela chegou para mim e falou assim: Ana Paula, eu não vou poder ir para o evento, porque vai começar uma obra aqui no meu condomínio e eu tenho que fiscalizar. Cuidado com a palavra. A nossa língua portuguesa ela é muito rica, mas é o que você fala que as pessoas vão te cobrar. Se você fala que vai fiscalizar e dá alguma coisa ruim, foi você que fiscalizou. Você pode dizer que vai acompanhar, você vai poder dizer que vai organizar como é que vai ser feito, onde vai ser colocado o material para fazer a obra, qual é o campo que vai disponibilizar, ok. Mas não fale que vai fiscalizar. Quem fiscaliza a obra é quem estudou, quem fez faculdade para isso, porque ele vai assinar a responsabilidade. Pode continuar, Renato. Para ter garantia, precisa de uma empresa especializada. Vocês não querem garantia? Precisa contratar especializada. Né? E depois, quem quer garantia precisa manter. A manutenção faz parte do processo. A manutenção faz parte do processo. Vai dizer, não, isso aí está na garantia. Tá não. A lei mudou. A 17170, vocês precisam estudar. É a norma de garantia. Então, só para dar uma parte aqui, o período mínimo é de 1 ano.
para condução de 3 anos, para os materiais de revestimento. Então, vocês precisam estudar. Para telhado, 1 ano. Agora, para calha, 5 anos. Engraçado isso, né? Então, vocês têm que estar atentos com isso, porque não é mais o amadorismo. Então, vamos lá. Assim como o corpo humano é formado, esqueleto, músculo, sistema circulatório, pele, vestuário, né? As nossas construções também, né? Nós temos a estrutura, alvenaria, instalações, vedações e revestimento. É mais ou menos igual ao nosso corpo humano, né? Então, tendo isso em mente, por que eu estou fazendo isso? Lembrando o seguinte, eu vou fazer sempre associando ao médico. Vocês fazem as manutenções preventivas, né? E que eu acredito que num futuro bem próximo, nós teremos um profissional, um engenheiro arquiteto, responsável por aquela edificação. Porque hoje a gente só faz a autovistoria, porque é obrigatório pela nossa prefeitura, graças a Deus. Mas eu acho, e já tem condomínios, que você tem um profissional responsável por aquele condomínio. Ele vai lá, ele responde por aquilo frente, não é o síndico. Ele responde isso perante aos condôminos. Eu faço isso. Eu passo essa informação para as síndicas e síndicos que estão no projeto Chá das Síndicas, que você precisa de uma assessoria contábil, uma assessoria de engenharia e uma assessoria jurídica. O condomínio precisa ser acompanhado. Muitas das vezes, o gestor pega um condomínio antigo e aí ele já tem 30, 40 anos, já teve condomínio na Ilha do Governador que eles nunca tinham limpado a caixa d'água. Tinha gente que morava lá há 20 anos e nunca ouviu ninguém falar de lavar a caixa d'água, e quando foi lavar, saiu uma gosma, parecendo uma amoeba de dentro da caixa d'água. Então, assim, precisa ter esse profissional para poder acompanhar mensalmente, quinzenalmente, as coisas do condomínio, e até lá no meu diário de diagnóstico tem para esse profissional preencher e dizer o que é prioridade. Então tem toda uma ordem para que o engenheiro possa colocar o que o manutencista, o zelador precisam fazer para continuar a manutenção preventiva corretamente daquele condomínio. Isso mesmo. E eu aposto que... Bom, vamos adiante. E aí, quem cuida, né, de nós é o médico, e da edificação vocês devam ter um engenheiro, um arquiteto, alguém que realmente, hoje, normalmente esse serviço é feito pelo chefe de manutenção. Alguns condomínios têm. O condomínio que não tem, é o síndico que se vira, e normalmente ele se vira reativamente, quer dizer, não preventivamente, ele só atua. Então, aconselho que a gente comece a implementar essa ideia de que se faz necessário e o síndico não pode ser super-homem. Então, nem Mulher Maravilha. Então, deixo aqui essa sementinha. Mas quando tem problema, você vai no cardiologista, vai no dermatologista, no hematologista, não é? Quando você tem um problema. Da mesma forma, na parte da manutenção. Quando você tem um problema, o que a gente recomenda é que você procure o especialista. Você tem um vazamento na caixa d'água, você tem uma intervenção para fazer preventiva, você vai procurar a empresa especialista. Então, o condomínio com problema, o síndico fica sabendo, e aí ele procura um profissional generalista, não sei o que, olha, eu estou aqui com um problema de infiltração na laje do terraço do apartamento, e eu queria que você me desse uma orientação. Aí o engenheiro arquiteto vai lá, vai pegar todos os históricos, o que aconteceu, como é que foi, você deve ter feito isso lá da sua vida, né? E conta tudo. Depois disso, ele vai dizer o seguinte, olha, isso é um problema realmente identificado, que é um problema de impermeabilização, acho que você tem que procurar um profissional especializado. E aí você consulta o especialista, que nessa hora pode ser o consultor, o projetista, alguém que milite nessa área, bate um telefone, né? Faz às vezes a gente faz com o médico, não faz uma videoconsulta, faz uma videoconsulta, né? Com um especialista, por favor. Então, e aí ele vai definir, conhecendo o problema, ele define o desempenho. Lembra que eu estou falando isso o tempo todo? O desempenho. Ele vai saber como determinar
e aí ele consegue dizer qual é o melhor material para aquela situação, ou quais são os melhores sistemas, não é nem material, desculpa, é sistema melhor para aquela situação, tá? E como executar. Em seguida, Ana, por favor, vocês vão procurar para a execução uma empresa especializada em execução, que é, no caso médico, é um cirurgião. Preciso fazer uma intervenção corretiva para procurar um cirurgião, né? Que aí, depois disso executado, a gente tem que manter, e cabe à empresa que executou, vocês também têm que estar atentos a isso, cabe à empresa que executou fornecer a vocês um manual de manutenção. Quando a gente compra um liquidificador, por exemplo, quando a gente compra um liquidificador, vem lá como que a gente deve limpar o liquidificador e tudo, né? A mesma coisa, a empresa, quando termina o serviço, entrega a vocês, ele diz como deve ser feita a manutenção. Ana, por favor. Cuida para manter o desempenho. Então, aquela história da caixa d'água, que falou agora aqui, se limpar com abrasivo, não tem impermeabilizante que aguente, né? Então, e a empresa, ao ser convidada a arcar com a sua garantia, vai lhe perguntar quem fez, como fez a manutenção, tá? Então, vocês têm que ter isso, tá? Vocês não tendo isso, vocês estão expostos, né? E o que é impermeabilização? Importante saber, impermeabilização é um sistema. Por favor, impermeabilização não é material. Impermeabilização é um processo, é um sistema, composto de várias etapas, tá? Nós temos aqui a laje, a base, né? Um caimento, que é a regularização. Depois, no caso de manta aqui, é um sistema de manta asfáltica mais comum. Depois, uma camada chamada primer asfáltico. Qual é a função? Ele vai impregnar essa regularização, esse asfalto vai penetrar. Quando vier com a manta asfáltica, esse primer é aquecido, e esse primer aquecido ele era líquido, então ele aflora e faz, com o calor da chama do maçarico, ele faz a aderência do asfalto da manta com o piso, porque depois, quando esfria, novamente aquele líquido vai penetrar e vai travar a manta ali embaixo. Vai ser feito o teste para comprovação de eficiência do sistema, e depois da manta asfáltica vem uma camada separadora, que aqui não está aparecendo, só está a setinha, vem uma camada separadora. Mas o que é uma camada separadora? Esses revestimentos podem sofrer muito com a ação do tempo. Sol 40, 43 graus durante o dia e chuva à noite. Eles sofrem dilatações e retrações. Então, essa dilatação e retração, para não ser transferida para a camada impermeabilizante, você faz uma camada separadora, tá? A segunda função é o seguinte: se amanhã eu precisar fazer uma manutenção nessa impermeabilização, por um caso, a gente quebra aquele revestimento, aquele contrapiso. Quando a gente chega na camada separadora, você para de quebrar. Você rasga aquele plástico e a manta está limpinha para receber a manutenção, tá? E olha, isso é um custo zero para nós. Não é nada. Mas a gente não faz. Isso é um sistema básico, tá? de impermeabilização. Seja ela uma membrana moldada em loco ou uma manta asfáltica. Tá? Toda impermeabilização precisa de proteção, exceto algumas que elas já são feitas para ficar expostas. Agora, para um sistema sem proteção mecânica, tá? Que pode ser, que é o caso da fotografia que eu salientei da foto da Camila. Ali não tinha proteção mecânica. Tá? Mas o que nós temos? Toda impermeabilização tem um primer. Esse primer ele tem aquela finalidade de fazer a camada de aderência da camada final que vai vir impermeabilizante. Tá? E aí vem o próprio impermeabilizante. Esse impermeabilizante que vai ficar exposto tem que ter duas características importantes. Tá? Primeiro, resistência aos raios ultravioletas. Segundo, ela precisa
ter um mínimo de resistência ao trânsito de pedestre. Porque normalmente, todo lugar precisa de manutenção, todo lugar vai ter alguém andando, seja para fazer uma varrição, mas vai ter alguém andando. Então tem que ter um mínimo de capacidade de resistência. Vocês viram que sempre tem que haver a regularização e a impermeabilização está aplicada sobre uma camada apropriada para isso. Por que eu estou falando isso? A gente encontra muita gente, aqui no prédio mora um engenheiro que falou que pode aplicar sobre, que ele viu em tal lugar. Cuidado, porque existe umidade residual no meio desse revestimento. Como é que esse revestimento se comporta com calor? Como é que ele se comporta com a absorção de água? Quais são as camadas que tem abaixo? Cuidado, tá? Por isso precisa de um especialista. Nós temos um programa lá na associação, junto com o Instituto DARA, em que nós vamos fazer, né, esse projeto está em andamento, intervenções em residências que tem problema de saúde, a família tem problema de saúde, por conta da insalubridade, das infiltrações. Então, de baixa renda, exatamente. Mas eu vou dar uma situação engraçada que saiu semana passada, vai sair no nosso Instagram, que foi o Hospital da Lagoa. O Hospital da Lagoa está com o centro cirúrgico sem funcionar em função das infiltrações. Eu mesmo já fui lá forçar esse telhado, já tem uns 7 anos atrás. Eles não fazem biscate lá, porque não tem verba, não sei o quê. Hoje saiu, semana passada, saiu no RJTV, né? O centro cirúrgico estava sem funcionar em função das infiltrações. Então, estão lá, maiores erros na contratação, eu listei 3 aqui, melhor preço é diferente de menor preço, né? Não fazer a especificação da obra, não fazer a especificação da obra, desculpa, eu escolhi errado. Fazer a especificação, não fazer com uma pessoa que não é especialista, né? Que não é um especialista, porque normalmente ele faz a especificação, e eu até digo o seguinte, senhores síndicos, cuidado, quando vocês me fornecem a especificação, eu posso questioná-la, tá? Muitas vezes a gente questiona e o síndico não tem poder para discutir com a gente, não tem conhecimento. E diz o seguinte, não, mas aqui foi o condomínio contratou um engenheiro. Então, vamos falar com ele, né? E muitas vezes não tem mais de contato, tem algum problema. Quando vocês fornecem a especificação, vocês são responsáveis por aquilo que vocês estão fornecendo. Muitas vezes não está errado, mas pode estar incompleto. Não estava lá escrito que tem que pintar a parede. Não estava escrito. Quando a gente termina a obra, você diz, não, mas não, só não acabou. Como que eu não acabei? Não, e a parede vai ficar assim? Não, isso é um absurdo. Eu também acho que é um absurdo. Mas vocês não pediram isso. Está no escopo de vocês. Aí acho que a gente está de má vontade. Desculpe, não está. Vocês forneceram, botaram no mercado, pegaram o preço com todo mundo em cima daquilo e não pagam. A gente poderia ter dito, olha, precisa pintar a parede? Poderia. Quantas vezes a gente fala, quantas vezes, ele está querendo arrumar mais um troco. Mas chega no fim, nós temos aquela máxima, né? Depois de satisfeito a nossa necessidade básica, que era a infiltração, aquilo perde valor. E quem ganha valor são as outras necessidades que vêm depois. E aí, aquela pintura passou a ser a coisa mais importante da obra. Só que não estava, gente. Não botou, vocês forneceram. Então, cuidado, na hora de fornecer, forneça com condições completas. Né? Vale o que está escrito, exatamente. Eu participei uma vez de uma concorrência onde a empresa, que aí é a indústria, né, não é condomínio, chamou todas as empresas que forneceram cotação para uma reunião exatamente para poder igualar a proposta de todo mundo. Porque quando você não tem o escopo da obra, cada um vai orçar da sua maneira. Um vai orçar com pintura, o outro vai sem a pintura, um vai colocar não sei o que, o outro vai colocar um frufru, e aí você não vai ter
um orçamento neutro para poder você analisar. Você vai analisar pelo preço e você vai acabar fechando uma coisa que não está tão completa. Então, assim, é muito importante essa parte que você fala, que quando a empresa chega lá, ela faz exatamente aquilo que você solicitou. Se você fosse contratado direto, você ia dizer, ó, depois que terminar todo esse trabalho, eu ainda tenho que pintar aquela parede. Mas como você está seguindo a solicitação do seu cliente, você faz exatamente aquilo que o seu cliente solicitou. Então é muito importante a gente pontuar bem isso daí, porque eu sei quanto que é complicado você debater com o conselho. Muitos de vocês estão amarrados ali com a convenção, dizendo que vocês têm que fazer a reunião com o conselho, que também não tem engenheiro, não tem ninguém com expertise e que ele só olha para o valor final, para o preço final, quer dizer. Para que tudo dê certo, procure um especialista que pode identificar a origem. Quando a gente não sabe a origem do problema, a gente não sabe qual é. Porque a impermeabilização, ela tem uma característica que a água percola pela estrutura. E o local que ela pinga pode não ser o local que ela entra. Então, é chato quando a gente escuta assim, não, eu quero impermeabilizar só a junta de dilatação, porque só vaza na junta. Gente, a água sai na junta. Porque a junta é uma abertura que tem na estrutura. Mas isso não quer dizer que ela entre na junta. Então, isso é importante. O especialista terá condições de definir a abrangência, aquilo que eu falei. Vai considerar a pintura? Não vai considerar a pintura? Vai considerar colocar um revestimento? Não vai considerar? Que tipo de revestimento? Então, qual é a abrangência? Para quando vocês fecharem, depois assim, pô, nós fechamos baratinho, pô, foi 30 aditivos de contrato. Não é coisa para amador. Eu vou dizer o seguinte, como é que eu comecei? Vou dizer que eu chorei muito. Tive muito prejuízo. E tive um pai que me ajudou. Então, graças a Deus. Então, eu digo o seguinte, paguei muita hora. Paguei para fazer muita hora. Tá? Não considero o preço como um fator primordial. A gente considera o preço, normalmente, numa assembleia, como um fator determinante, porque nós não temos outros valores. Valores não é dinheiro. Valores são outros parâmetros. Analisa o entendimento do projeto por parte da empresa. Será que ele entendeu? Será que nós também fomos claros? Eu acho que vale uma leitura antes da contratação, chamar a empresa que está sendo selecionada e fazer uma leitura do contrato e depois dizer, eu estou sonhando com essa obra desta forma. Quando ela ficar pronta, estou pensando desta forma. Você também está sendo contratado? Está. Depois lemos tudo, já entendemos tudo. É isso? É isso. Gente, a gente é serviço. Vocês também vendem serviço. Isso não está na prateleira pronto. A gente vai desenvolver isso. E as nossas ideias, elas mudam, todos nós, elas mudam ao longo do tempo, elas vão amadurecendo com a própria visão do desenvolvimento da obra. Se isso não está amarrado lá no início, vai chegar no fim, pode dar ruído aí na relação. Analise o entendimento do projeto, já falei, contrata um especialista para acompanhar, porque imprevistos acontecem, muitos imprevistos, e não é para fiscalizar, é para ser a voz técnica de vocês junto à empresa, com a visão do condômino, porque a empresa, quando nós estamos executando, a gente quer realmente executar e quer o melhor para vocês, né? Fazer um bom trabalho. Né? Eu acho que a grande maioria das empresas é assim, quer fazer um bom trabalho. Mas nós temos algumas limitações, então você fica buscando alternativa. Muitas vezes eu não sei qual é a realidade do condomínio. Pode ser que eu até ache que o condomínio não tenha condições, o condomínio tem, e o condomínio quer. Então, preciso de um representante técnico para escolher a melhor forma de decidir. Né? E confie. Se vocês não confiarem, isso é uma relação, como eu disse, é uma prestação de serviço. Né? Vocês têm uma demanda e a gente quer suprir essa demanda. É sentar e conversar. Mas você precisa confiar. Você tem uma pessoa que te representa tecnicamente, tá? As coisas estão batendo. Confie. Precisa confiar. Não tem nenhuma relação que sobreviva sem confiança. E é uma relação que não acaba quando a gente entrega a obra. É uma relação de 5 anos, ou mais. Então, você tem que confiar. Ana Paula, como é que você quer conduzir?
A gente tem aqui no evento contadora, síndica, a gente tem a presença da representante do Secov, a gente tem muitas síndicas que são do Chá das Síndicas, tem síndicas que não são do Chá das Síndicas. E quando eu divulguei o evento, Renato, eu falei exatamente isso. Vá e leve o seu manutencista, leve o seu zelador, não que ele vai se tornar um especialista, mas ele tirar as dúvidas, ele passar o olho em alguma coisa que está sendo feita dentro do condomínio é muito importante. Vamos chamar as empresas patrocinadoras para fazer parte desse painel aqui com a gente. Guilherme da Impermaster, por favor, palmas para ele, por favor. Antônio Afonso da Almar. E Felipe da Camila Engenharia. E eu, o Renato. A gente não precisa contar a história da empresa de vocês, a gente não precisa contar o tempo que vocês estão no mercado. A partir do momento que vocês estão nessa associação de engenharia de permeabilização, a partir do momento que vocês estão sendo apresentados pelo Renato, que já é um velho conhecido nosso. O Renato já participou de um evento do Chá das Síndicas lá na CADEG, e o pessoal estava me cobrando essa palestra dele há muito tempo, porque foi lá que a gente aprendeu que nem tudo tem 5 anos de garantia, né, Renato? Porque nós não somos engenheiros, nós somos gestoras e gestores. Então, quando falaram 5, para a gente tudo tinha 5 anos de garantia. E a gente queria meter o pau no fornecedor, prestador de serviço. Tu tem 5, se der ruim, eu quero minha garantia. E não é bem assim. Então, eu vou fazer algumas perguntas para vocês, e aí eu vou dar o pontapé inicial, mas eu não sou a dona da verdade, tá? Eu quero que vocês também se pronunciem, eu quero que vocês também tirem as dúvidas. É muito importante a gente aproveitar essa oportunidade. O nosso evento, como sempre, é um evento único. A gente tem esse diferencial da gente tirar as dúvidas, né?